Fala galera, aqui é o Thiago Berdan do canal Clave em Seis Cordas e eu vou dar continuidade agora à nossa série para falar sobre os 50 anos do Clube da Esquina, baseado nesse livro maravilhoso aqui que é o De Tudo Se Faz Canção. O De Tudo Se Faz Canção, que inclusive é um título espetacular, né? Que é um trecho da música aí, Clube da Esquina 2, né? Que também está nesse álbum. Música maravilhosa, recomendo fortemente que vocês ouçam. Uma das coisas que eu quero destacar nesse livro aqui, primeiro, né, aqui nas abas do livro, a gente tem esses depoimentos aqui, são breves, né, breves comentários sobre a obra do Milton Nascimento, do Lô Borges e do Márcio Borges, né, personagens aí primordiais para contar essa história. E aqui, no final, a gente tem um pouquinho falando do Márcio Borges e da Cris Fuscaldo, né, que são os coautores aí desse livro, né? O Márcio, que já é mais conhecido por causa do próprio movimento do Clube da Esquina, aqui traz para a gente que ele é compositor, escritor e professor, né? Além de ser, lógico, um dos fundadores aí do Clube da Esquina. E ele tem também outros livros escritos, que é Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, que também é um trecho da mesma música, que vou falar com vocês, assim, eu não sei se vocês têm essa admiração pela letra das músicas, né, e especificamente aqui falando da letra das músicas mineiras, né, que eu sou fascinado, apaixonado desde sempre, são frases muito poéticas, são muito lindas, lindas, lindas. Os Sonhos Não Envelhecem e De Tudo Se Faz Canção foram títulos escolhidos assim com maestria, né, digamos assim. E além disso ele tem mais outros dois livros, que é Os Sete Falcões e Cartas à Humanidade. Muito legal. A Cris, ela é uma pesquisadora musical, ela é jornalista, né? Ela trabalhou em grandes jornais como o Globo, a revista Rolling Stones, por exemplo. Ela é a fundadora e diretora da Garota FM Books, que é a editora que lança esse livro, né? E tem algumas características muito legais dessas obras, né? Então, só mostrar para vocês que, a título de curiosidade, ó, ele é um livro bilíngue, tá? Então, ele mostra para a gente aqui, tem o mesmo trecho em inglês e o mesmo trecho em português. Isso é muito legal, né? Que a obra consegue aí, a mesma tiragem consegue atender públicos tanto brasileiro quanto estrangeiro, né? Isso eu acho bem interessante. E a gente sabe que a nossa música, a música mineira, a música brasileira, é muito reconhecida e muito admirada fora do Brasil, né? E além disso, ela tem outros livros também lançados bem legais. Então ela já tem essa característica mesmo de trazer histórias da música em forma de livro. Que eu vou destacar, né, os que estão aqui, que é a discografia Legionária, da Legião Urbana, a discografia Mutante, falando dos mutantes, né? E um que é E Viver é Melhor que Sonhar, que conta os últimos caminhos de Belchior. Além de diversas outras coisas, ela, por exemplo, esse álbum, né, o Clube da Esquina, ele foi indicado aí por mais de 100, 160 especialistas como o primeiro dos 50 álbuns mais importantes da música brasileira, né? E ela foi uma das que fez essa votação, tá? Isso é muito interessante. Esse ranking ele foi feito pelo Discoteca Básica, que é um podcast e tudo, e acabou virando livro também. Então, bem interessante também da gente conhecer, tá? E eu só quero mostrar para vocês, ó, um pouco da estrutura de como que vai ser contada essa história. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, né? Vamos falar um pouco mais da história mais para frente, mas olha que foto maravilhosa. Isso aqui é lá em Mar Azul, onde eles ficaram e compuseram essa obra maravilhosa aí, né? Que é o Clube da Esquina, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história. Então, olha que legal. Aqui a gente tem né, o índice da obra. Ele tem algumas coisas muito interessantes. Ele começa, né, com um prefácio, a Cris falando do processo da criação desse livro, como que isso foi um pouco meio que por acaso, assim,
não sei se vocês acreditam em acaso, né? Mas ela conversando com o Márcio, com a esposa, e veio a ideia, e foi no início desse ano, então foi um livro escrito muito rápido, então com certeza o processo dela foi bastante intenso, né? Além disso, fala um pouco sobre a obra, né? Tem a história da obra em si, aqui ó, no o álbum Clube da Esquina. Tem uma coisa muito legal que são depoimentos por pessoa, né? Não é que está contando a história por um ponto de vista, mas você tem um depoimento por todas essas pessoas aqui. Então olha que legal. Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Beto Guedes, Wagner Tiso, Toninho Horta, Alaide Costa, Nelson Ângelo, Tavito, Rubinho Batera, Luiz Alves e Robertinho Silva. Então, assim, imagina a riqueza dessa história contada de diversos pontos de vista aí de quem esteve lá, quem esteve nesse movimento, quem esteve aí criando, né, e compondo e gravando essa obra, né? Então, isso é maravilhoso. E uma coisa aqui que eu achei assim, sensacional dela ter feito, né, deles terem criado isso, é essa parte aqui, ó, de faixa a faixa. Olha que legal. Aqui o livro traz para a gente uma ficha técnica, já dei uma folheada assim bem completa, né? Quem fez o quê, quem fez voz, quem tocou guitarra, quem tocou violão, quem tocou bateria, e vocês vão ver algumas surpresas aí que é bem legal. E tem letra a letra por diversas pessoas, né? Então são vários pontos de vista. Então, por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui, né? A música Cais foi feita por Leonardo Lixotti, o Trem Azul foi feito por Charles Gavan, né? O falo foi feito assim, esse faixa a faixa, né? Essa análise de faixa, né? Então, assim, tem muita gente mesmo, porque são muitas músicas, né? Lembrando que foi lançado aí um álbum duplo numa época que isso não era comum de acontecer, tá? Então, ó, vou só, para vocês já ficarem com um gostinho, vou falar o nome das faixas e aí eu sugiro fortemente que vocês vão ouvindo aí ao longo desse processo que a gente está fazendo de conhecendo ou reconhecendo a obra juntos, tá? Então as faixas são Cais, O Trem Azul, Saídas e Bandeiras número 1, Nuvem Cigana, Cravo e Canela, Dos Cruces, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, São Vicente, Estrelas, Clube da Esquina número 2, Paisagem na Janela, Me Deixe em Paz, Os Povos, Saídas e Bandeiras número 2, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus, Lília, Trem Doido, Nada Será Como Antes e Ao Que Vai Nascer. São nomes maravilhosos e com certeza são músicas maravilhosas também, né? Eu particularmente gosto bastante. Tenho história aí com algumas dessas músicas, né? Aí só comentando brevemente, até para ir gerando aí esse ambiente aí nas nossas conversas, o meu contato com o Clube da Esquina, primeiro por ser mineiro, e se acaba ouvindo uma coisa ou outra, né? O Milton Nascimento já é mais conhecido, mais famoso no cenário nacional e tudo, mas eu tive uma oportunidade maravilhosa de tocar numa orquestra de violões, né, que é a Orquestra Jovem de Violões do Colégio Estadual Central. Na época eu comecei com cerca de 16 anos, então faz bastante tempo, faz 17 anos que eu entrei na orquestra, e a orquestra ela tinha sido idealizada pela Berenice Horta, né, que é a irmã do Toninho, e o Toninho, o Toninho Horta, ele era o nosso padrinho. E assim, foi uma experiência fantástica, porque eu tive a oportunidade de conhecer músicos e né, musicistas fantásticos e fantásticas ali naquela época. Eu tive a oportunidade de estudar com pessoas maravilhosas, assim, já contei até um pouco essa história aqui no canal. E a gente tocava o Trem Azul, uma versão instrumental que eu acho linda, sabe? Acho linda mesmo. Tem até aqui no canal o CD da orquestra. Vou colocar a música Trem Azul aqui para vocês poderem acessar. E foi o contato mais próximo que eu tive assim, com o Clube da Esquina, né? Com a história e com a música. E a partir dali fui conhecendo, fui ouvindo, e fui me apaixonando cada vez mais aí pela história e pelas músicas, né? Então,
Vamos continuando aqui a leitura, vou trazendo para vocês. Como disse, não consigo me comprometer com prazos nem datas, mas conforme eu for lendo, eu vou gravando aqui para vocês minhas impressões e trazendo aí, na medida do possível, coisas extras, tá bom? Deixa no comentário aí se vocês estão gostando, o que vocês querem falar também, a gente pode ir trocando uma ideia a respeito disso. E qualquer coisa é só chamar. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Galera, vamos fazer essa história do Clube da Esquina, né? É um álbum que está completando 50 anos, cara. 50 anos é muito tempo, assim, é um álbum que é ovacionado até hoje, merecidamente, né? E uma curiosidade muito legal, esse disco, na época, ele não foi sucesso de venda, não foi um sucesso estrondoso, né? Mas ele nunca deixou de ser reeditado, então ele foi sempre lançado, e ao longo do tempo foi ganhando aí várias versões, várias gravações de diversas pessoas, ganhando prêmios, né? E ele tem um reconhecimento como o que ele merece ser, que é realmente uma das maiores referências musicais aí que a gente tem, tá? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham a oportunidade também de ler esse livro maravilhoso aqui. Agradeço mais uma vez muito ao meu amigo Pimpão e à Nath pelo presente maravilhoso, e à Cris e ao Márcio por materializarem isso de forma tão bonita, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.